Você tem o hábito de ler com a sua família? A leitura é muito importante para a rotina do lar. Se você não sabe por onde começar, seu lugar é aqui hoje. Vem que tá imperdível a nossa conversa. Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. Eu sou a Natasha Pestana. E nós estamos aqui todas as semanas diante dessa mesa para encorajar você a ter tempo com a sua família. E hoje fazendo uma das coisas que eu mais gosto, lendo com a sua família. Ai, o episódio de hoje tá bom demais. Mas antes da gente falar da nossa convidada especial, não esquece os 3 Cs. Curta, comenta e compartilha para que esse episódio chegue a muito mais gente. Vocês vão descobrir o prazer da leitura hoje, hein? Hoje a gente vai falar com a Raquel, Raquel De de Peta. Ela já veio aqui outra vez. Você volta lá para assistir, que foi muito bom. Ela tem nome de princesa, Não é né? chique? Ó. Ela é esposa do Douglas Leite, ela é mãe do Mateu, do Luigi, da Felipa e da Mia. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, meninas. Um privilégio muito grande estar aqui para compartilhar um gosto em comum que eu tenho com a Carol, que é a leitura, né? E não só a leitura para a mulher de verdade, mas a leitura com a nossa família, com os nossos filhos, né? E a formação desse hábito tão saudável na vida de uma pessoa. Que bênção. E eu acho muito legal que ela tem 4 e ela lê, ela incentiva outras mulheres a ler, porque ela lê livros com outras mulheres e ela ainda põe as crianças dela para ler. Beleza. Como? Então eu queria que você começasse contando pra gente como que você acha que a leitura pode ajudar a gente a ser a mulher que Deus tem chamado a gente para ser. Quando a gente fala a respeito da leitura na vida da mulher cristã, né, na vida dessa mulher de verdade, a gente precisa, em primeiro lugar, destacar e enfatizar a centralidade da Bíblia, né? Ela é a nossa regra de fé e prática, uma das maneiras pela qual Deus se revela a nós e... Enfim, muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? O Voddie Baucham Jr. tem uma frase muito interessante em que ele diz que a Bíblia não é apenas um bom livro, ela é o livro de Deus. Então, às vezes a gente deixa a nossa Bíblia na estante ou na nossa mesa de cabeceira e não dá o devido valor e importância que ela tem. Então, para a gente começar essa conversa, eu acho que a gente vai falar isso muitas vezes ao longo desse episódio, porque, de fato, a Bíblia tem um papel central na vida da mulher cristã, né, na vida de leitura da mulher cristã. A Bíblia nos mostra que nós somos criadas à imagem de Deus. Ele nos criou à sua imagem e nos criou para um fim. E esse fim é justamente a sua própria glória. Quando a gente pensa o papel da leitura na vida da mulher de verdade, nós precisamos então colocar a Bíblia como essa base, como esse fundamento. Outras leituras são de fato importantes para a vida da mulher e leituras de bons livros cristãos, a gente pode comentar aqui também, enfim, temos bastante tempo para isso, mas de fato, né, essas leituras de bons livros cristãos vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a moldar o nosso coração, nos ajudam a tomar boas decisões aplicadas a diversas áreas da nossa vida, né? Então, nos ensinam a ser instrumentos nas mãos do Redentor, que é o nome de um livro, nos ensinam a ser esposas excelentes, a viver uma maternidade ressurreta, enfim, a leitura tem um papel fundamental nisso, a da Bíblia, por ser a verdade e a de bons livros cristãos, por nos conduzir aí a boas práticas e a boas decisões para as diversas áreas da nossa vida. Então, se Deus nos fez mãe, é porque Ele nos confiou essa missão. Eu preciso aprender a ser uma boa mãe, né? Obviamente que nós podemos fazer uso de diversas outras formas, como oração, aconselhamento, mas nós temos ali a Bíblia e bons livros à luz da palavra que podem nos ajudar a trilhar esse caminho. Estou aqui pensando, ela lendo para as crianças, né? E orientando isso. Para 4. Para 4, né? De idades diferentes. Eu ia perguntar desafio, qual a né? idade das crianças. O mais velho ele tem 8, aí vem o de 6, uma de 4 e a pequenininha tem 1. E a gente fala muito, né, na maternidade, de ler mesmo para os filhos, Sim, de com trazer certeza. esses conceitos. A literatura clássica tem muita coisa boa, né? Uhum. E onde entra esse alinhamento da literatura clássica com os conceitos bíblicos, onde é que a gente consegue unir as duas coisas para direcionar, principalmente para as crianças, que eu acho mais difícil, né?
Quando a gente fala de educação clássica, a gente automaticamente pensa em virtudes, né? A palavra assim, quando você falar de educação clássica, além de verdade, bondade, beleza, você vai caminhar para as virtudes, para a formação do caráter. E quando a gente pensa em virtudes, sendo mulheres, não tem como a gente não falar de Provérbios 31, né? A mulher virtuosa. Quem é a mulher virtuosa? É uma mulher cheia de virtudes, né? E o texto ali de Provérbios 31 vai falar um pouco a respeito dessas virtudes, de diversas delas. Então, por exemplo, bondade está colocada ali, diligência está colocada ali, sabedoria, todas essas virtudes estão listadas ali. E como que eu sei que essa mulher tem essas virtudes? Essas virtudes se expressam por aquilo que ela faz, por meio de ações. Então, se você depois correr o seu livro, e até as mulheres que estão em casa correrem os seus olhos na Bíblia, vocês podem procurar lá. Você sabe que essa mulher virtuosa é diligente, por quê? Porque o texto bíblico diz que ela se levanta e ela dá mantimento. São ações. Né? É intencional, é algo que ela faz. E essas ações, mais do que serem ações esporádicas ou pontuais, são ações que se repetem. Não é algo que eu faço hoje e amanhã não. A partir do momento que eu estabeleço essa repetição de ações, e a gente vê isso no texto, porque tem um momento que ele fala, né, que o seu marido confia nela, porque ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, aqui nós vemos essa constância das ações, a repetição dessas ações. E quando a gente fala aí de formação de hábitos, nós precisamos do quê? De ações repetidas. Isso se aplica, então, na vida, né, da mulher virtuosa, e é uma linha que a gente pode estabelecer aqui, comparativa mesmo, da mulher virtuosa e da educação clássica, né, que eu sou apaixonada, eu, assim, tenho respirado isso, né, como você bem disse, eu tenho 4 filhos, eu sou mãe educadora, então até entrei numa pós esse ano de educação clássica cristã, tem sido muito bom, tenho aprendido bastante a respeito disso, então eu não podia deixar de recorrer a esse texto de Provérbios 31, né, repetindo aqui, é o que a gente entende sobre a educação clássica com relação a virtudes. Virtudes se expressam através de ações repetidas formam hábitos, e esses hábitos, uma vez que eles estão estabelecidos, eles vão moldar o nosso caráter, né? Quem a gente é. Então, é dessa forma que eu acho que a gente pode associar as virtudes com a educação clássica, enfim, e a mulher virtuosa de Provérbios 31. E é interessante você falar isso, porque quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31, a gente vê uma lista de tarefas exaustivas que a gente precisa cumprir todos os dias. Sim. A gente não olha dessa forma de que ela é uma mulher que tem muitas virtudes que se expressam nessa lista de tarefas que a gente vê. Então é o contrário, ela e aí por isso ela faz. E nela não faz um monte de coisa aleatoriamente. E aí ela se torna por isso, né? Não é uma medalha, né? E o principal, né, a gente até comentou que essas ações são tomadas, né, e são feitas de maneira repetida, mas elas são feitas por alguma razão. E o texto também evidencia qual é essa razão. Ela teme ao Senhor. E essa é a chave para nós também, né, quer seja na nossa vida familiar, no trabalho, com nossos filhos, essa é a chave. Para tudo que a gente faz e para a formação dos nossos hábitos também, é temer ao Senhor. E é legal que agora você falou, eu voltei lá, que eu nunca tinha pensado nisso, eu pensei agora. Provérbios começa dizendo, né, que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ele termina mostrando como é que uma mulher que teme ao Senhor vive, né, a personificação da própria sabedoria. Então é muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Você já tinha pensado nisso? Comenta aqui deixa aqui nos comentários pra gente ver, que eu nunca tinha, eu acho muito interessante. E hoje em dia eu vejo que as mulheres leem pouco, os brasileiros. Eu vi a estatística de leitura esse ano, eu fiquei triste. O livro mais lido por adultos, mais comprado, foi aquele Bob Goods. Eu fiquei falando... Bob Goods. Bob Goods? Por adultos. Por adultos. E, então, os brasileiros já lia pouco, agora lê menos ainda do que lia. E a gente se alimenta muito de redes sociais, o que as pessoas falam. Então a gente se contenta com um recorte, ali com uma fala. Como é que a leitura pode ajudar a gente a crescer no conhecimento do Senhor, a se parecer mais com a mulher que Deus escolheu a gente para ser. E a gente deixar um pouquinho a preguicinha de só consumir essas coisas mais rápidas e mais práticas. E eu fiz questão de chamar ela para falar sobre isso, porque ela tem 4 filhos pequenos. Não é desculpa.
E é assim, né? Não é que todo mundo tem que ser igual, mas é um belo de um incentivo para pessoas que estão em outras Sim, fases com da certeza. vida Uhum. verem que é possível encaixar isso aí na rotina. Com certeza. É interessante o que você está falando, né? Porque de fato a gente vive num momento de bombardeio de informações, né? A gente tem o celular na palma da nossa mão, então se eu tô presa no trânsito, eu tô rolando feed, se eu fui ao banheiro, eu tô com o celular. Eu acho engraçado, né? Às vezes eu mando mensagem pro meu marido, ele tá tomando banho e me responde. Então, assim, o celular tá sempre na nossa mão, não importa o que a gente tá fazendo, a gente tem o acesso à informação na palma da nossa mão, né? E isso, assim, é bom, né? A gente pode até depois comentar a respeito disso, mas especificamente para isso que nós estamos falando agora, é certamente um perigo, né? Porque nós temos muito conteúdo sendo gerado, muitas pessoas, diversas pessoas gerando conteúdos e a gente não tem como saber a qualidade disso, né? É bem difícil. E pior de tudo, né? Por ter o celular na palma da nossa mão, a gente cria essa sensação de proximidade, né? A gente se sente parte, por exemplo, eu sigo determinada pessoa, eu acompanho o dia a dia dela, a família dela, então eu me sinto parte, né, do núcleo daquela pessoa, eu me sinto amiga daquela pessoa. Essa falsa sensação de proximidade também é perigosa, né? Porque você acaba validando certas coisas perigosas que muitas vezes essas pessoas espalham por aí, por pensar que ela é sua amiga, não, porque ela sempre falou algo bom, como se nós, né, todos nós, né, eu, vocês, não estivéssemos aí sujeitas a cometer erros, né? Então é um perigo muito grande, essa base de achismos, de experiências pessoais. Obviamente as experiências pessoais têm o seu valor, elas devem ser compartilhadas, mas nunca substituir a verdade que nós encontramos na Bíblia, né? Mais uma vez eu falo aqui para vocês, a centralidade da palavra de Deus. Nossa, olha o que aquela pessoa falou ali, mas está de acordo com a Bíblia? Vamos dar uma olhada? Será que é isso mesmo? Será que o caminho é esse? Será que é por aí? Então jamais um Reels de efeito ou um carrossel poético, enfim, jamais isso pode roubar a centralidade e o fundamento, né, que eu comentei com vocês que nós temos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Com relação às demais leituras, né, que nós possamos fazer, eu acho que eu gosto muito de livro físico, né? Por mais que a gente viva na era do digital, eu tenho um Kindle, eu não sei onde ele está. O meu fica lá, eu comprei com a promessa de que eu ia usar bastante, mas ele fica lá. É que meu marido não nos ouça, porque eu também fiz essa promessa. Enfim, eu gosto muito do livro físico, eu tenho uma estante com muitos livros, enfim, eu gosto do cheiro do livro, do toque do livro, enfim, para mim nada substitui isso, né? Mas voltando aqui, aquilo que nós estávamos falando, esses livros que nós temos em nossas estantes, em nossas cabeceiras, eles, se estiverem em conformidade com a palavra, muitas vezes eles vão levar a nossa reflexão e vão confrontar coisas erradas em nós. E isso, dificilmente não, mas assim, a maioria dos influenciadores hoje vai buscar o quê? Uma palavra boa, uma palavra que massageie seu ego, que gere engajamento, curtida e tudo mais. Obviamente que nós temos aí a contramão também de pessoas que falam a verdade e graças a Deus por isso. Mas nos livros que são escritos à luz da Bíblia, né, e publicados por boas editoras, a gente olha, bate o olho, eu bato o olho, eu vejo o autor e já dou uma corridinha lá embaixo para ver que editora que publicou isso aqui. Porque, querendo ou não, é uma segurança que a gente tem, né? Passou nesse primeiro crivo, legal. A gente... É inevitável, eu faço isso, enfim. Ou não, foi tal pessoa que indicou esse livro para mim. Posso não conhecer a editora ou o autor, mas não, essa pessoa é uma irmã piedosa, conhecedora da palavra, da verdade. Então a gente às vezes dá chance, né, para conhecer outros livros e outras leituras dessa forma. Então, resumindo tudo isso, né, muitas vezes a gente se alimenta passivamente daquilo que a gente tem na palma da nossa mão e deixa
aquele consumo ativo, intencional, e de meditação, de comparação, de discernimento mesmo, de lado, porque ele não é tão atraente, justamente por trazer verdades dolorosas, né, para nós. Nós brasileiros temos muito, ela estava falando da internet, a gente tem muito disso, né? De se apegar, então se eu gosto de você, o que você disser, eu vou dizer amém, né? Porque, não, é a Raquel que está falando. Como assim? Ela jamais vai falar algo. E aí entra alguém que está ali sensível, mais carente até da palavra, que não conhece a palavra de Deus, e vai acreditando, porque aquela pessoa fala, eu sou evangélica e estou indicando várias coisas, né? Então, assim, é um perigo mesmo a gente não ter essa proximidade, né? Sim. E aí, você com a sua experiência, com essa intimidade, né, e tão madura na fé, o que você indicaria de livros que realmente pode fazer esse paralelo mesmo certinho, né, com a Bíblia, que a gente pode ler sem medo, para formar esse caráter, assim? Você diz de títulos mesmo? Título, gênero, o que você sugere? Bom, eu gosto muito de uma divisão que o Voddie faz no Família Guiada pela Fé. Ele diz que nós precisamos aprender a colecionar bons livros, né? Então, obviamente, ele coloca a Bíblia como, né, o livro de Deus, como eu li aqui para vocês. E depois ele traz aí algumas outras subdivisões, que seriam livros que nos ajudam a aprender sobre a Bíblia, livros que nos ajudam a ensinar sobre a Bíblia, livros que falam a respeito de verdades bíblicas, né, e, enfim, e apontam para Cristo, enfim, acho que são esses, deixa eu ver, tem mais um, que são os livros de histórias bíblicas, né, esses livros de histórias bíblicas, principalmente para quem está na realidade aí de filhos pequenos e tal, a gente tem costume de chamar de Bíblia infantil, né, mas enfim, são livros que contam histórias da Bíblia. Então, começando por aí, livros de histórias bíblicas, eu diria o livro das histórias de Jesus, que é muito bom, tem sempre uma visão cristocêntrica para cada história, para cada narrativa bíblica, contando tudo como uma grande e única história. O que me faz lembrar também desse outro livro de história bíblica que se chama Grande História, é muito bom, é um livro ilustrado e muito bom, fiel. E o meu preferido, né, que para leitura em voz alta, nós estamos agora completando pela terceira vez a leitura desses 3 volumes, que é História Bíblica para Crianças. Excelente leitura. É a Bíblia toda ali, um compilado, né? E numa linguagem, foi uma mãe que escreveu para os seus filhos. Então, é uma delícia essa leitura. A gente faz todo dia antes de dormir. Para livros de história bíblica, eu acho que eu indicaria esses. Com relação aí a livros para maternidade, né? Maternidade Ressurreta, certamente. A Apologética da Mamãe Ursa foi um livro que eu achei muito bom. Na Vida aí da Mulher, A Mulher no Lar, um livro que foi, assim, muito importante na minha caminhada, é O Fruto de Suas Mãos. Ele e o Gloriosa Vocação também, mas eu daria o destaque ainda para O Fruto de Suas Mãos. Que mais? Esses de maternidade, né? De família, eu sou a maior fã do Família Guiada pela Fé, eu sempre falo dele e eu vou continuar falando, porque é um livro muito bom, assim, para nossa rotina, para as ênfases que a gente tem que dar no lar, as prioridades. Eu gosto muito desse livro, então eu indico ele sem dúvida alguma. Instrumento nas Mãos do Redentor, esses livros clássicos. Esposa Excelente, né, para as recém-casadas, eu acho que é muito legal, até mesmo para aquelas que estão noivas. É uma leitura muito boa, que destaca aí algumas verdades difíceis, né, no mundo de hoje, para a gente aceitar, principalmente quanto à submissão da mulher. Então, esse livro eu deixaria como indicação aí para as noivas e, enfim, para aquelas recém-casadas também. Quanta coisa boa, hein? Tô aqui, alguns eu já li, outros eu preciso. Mas ela falando desse Família Guiada pela Fé, do Voddie, que escreveu, eu já quero ler. Eu sou muito fã, que eu comecei a escutar várias pregações dele esse ano, né? E aí, infelizmente, Senhor, por que os bons deixa pra lá? Mas eu fiquei muito interessada em ler, porque é um livro dele e ele prega, assim, ele pregava, né, com uma paixão as escrituras e com muita profundidade, e ele confrontava muito, assim, ele tinha muita ousadia, muita coragem. Sim. Então eu fiquei muito interessada em ler. Já vi muitas vezes esse livro, mas nunca fui. E achei legal você dizer, né, que ele vai trazer
estrutura, ajudar a gente a Sim. viver a vida comum da família. Como fazer um culto doméstico. Olha Ele que traz ações bem práticas, é muito bom. E a centralidade da palavra no lar, enfim, é incrível. Uma boa É que às leitura. vezes a gente fica meio perdido, né? Principalmente quem é novo convertido, Sim. tem a sede, Aham. quer fazer acontecer no lar, mas não sabe nem por onde começar, né? E às vezes tem até vergonha de ser pastoreado, né? Que eu acho que a gente tem que ser eternamente pastoreado mesmo. Sim, Mas com às vezes certeza. o novo crente, ele tem medo, assim, será que eu vou estar perturbando, né? Será que eu vou ficar... Ai, você falou essa palavra e eu esqueci um livro que eu não posso deixar de falar, que é o Pastoreando o Coração da Criança. Pastoreando o coração da Sim, criança. para os pais, com certeza. Pastoreando o Coração da Criança e o Desafio aos Pais. Os dois também são excelentes aí para lidar com o comportamento dos filhos, filhos irados também. Enfim. Ó, Desculpa, eu me empolguei. Tem Tudo aí nessa lista. Mas tem muita coisa boa. Graças a Deus, hoje em dia tem muita coisa boa, mas tem que saber fazer peneira. E eu achei muito legal essa dica que você deu de ir atrás de uma editora que você acha que é Sim. confiável, né? Que você acha que tá bem alinhado àquilo que você acredita, pra gente não se perder. Porque eu vejo que as mulheres hoje em dia também, assim, a minha amiga falou que esse livro é bom. Ela vai e começa a ler. E eu tenho uma amiga que o marido dela fala assim, que livro é esse que você tá lendo? Quem que é essa pessoa que escreveu? Não sei. Como é que você lê um livro de uma pessoa que você nem sabe quem é, o que essa pessoa faz, o que ela acredita? E geralmente as pessoas não lêem introdução, né? Do livro, assim, prefácio. Essa é uma outra dica boa, o prefácio, né? Você vê quem que tá falando sobre esse livro que eu vou ler. Quem que tá meio que assinando embaixo aqui, né? Isso, querendo ou não, traz pra nós essa segurança, assim, alguém leu, essa pessoa, por exemplo, um pastor que eu acompanho, que eu sei da sua fidelidade ao Senhor, fez esse prefácio. Então, vamos Já é um vamos carimbo, ler. né? Pô, com certeza. Eu acho que sim, né? E geralmente a gente não lê, né? A gente já começa, vamos logo pro capítulo 1, que eu não quero ler as Ninguém lê palavras prefácio, iniciais. é verdade. Eu leio, mas... É bom, muito bom. Ajudaria, né? Porque às vezes você conhece um pouco da pessoa, sabe por Sim, que ela escreveu, por que ela fez. E aí você já pode tomar boas decisões ali. Será que eu vou gastar minhas horas aqui lendo isso? Ou eu vou abrir mão? Porque, como diz o Emílio, a gente não vai viver a vida suficiente para ler tudo que a gente gostaria, infelizmente, né? Mas... falando um pouquinho mais da educação clássica, a educação clássica vai falar que o objetivo final da aprendizagem é a gente desenvolver virtudes. E quais virtudes a leitura pode cultivar no nosso coração? Porque eu vejo que a gente... É uma atividade chata, muitas vezes, enfadonha no começo. Mesmo que você leia algo que você goste, vai exigir algum esforço ali, a sua mente vai querer devagar, vai querer fugir até você criar o hábito, né? Bom, eu digo assim, a educação clássica cristã tem por objetivo final a glória de Deus, né? A educação clássica não é exclusiva cristã, então a gente fala muito a respeito dessas virtudes, mas eu acredito que quando a gente parte desse pressuposto de que o objetivo final... Só um minuto. Quando a gente parte desse pressuposto de que o objetivo final da educação clássica cristã é a glória de Deus, eu vou pensar nos passos anteriores. Então, eu quero formar um caráter que glorifique a Deus. Como? Eu preciso que o caráter do meu filho seja parecido ao de Cristo. Então, certamente, sendo parecido com Cristo, esse caráter vai se expressar através de virtudes, né? E essas virtudes, como as que eu vou citar aqui agora, são virtudes que certamente são desenvolvidas através do hábito da leitura. Então, sabedoria, né? Você amplia a sua visão de mundo, o seu conhecimento a respeito de diversos temas e assuntos, enfim. A humildade. Para você dar esse primeiro passo de falar, não, eu quero ler a respeito, sei lá, da maternidade. Por quê? Porque eu não sei o suficiente. Eu me coloco nessa posição de quem precisa aprender, né? Então, vai trabalhar em você, certamente, a humildade, discernimento, né? Você fazer esse comparativo que eu comentei com vocês, né? Sempre à luz da palavra, você poder discernir as ações que você tem tomado na sua vida frente às circunstâncias que Deus tem colocado, né, sobre você.
Então, sabedoria, discernimento, a disciplina, né? A gente comentou aqui como que você lê e tal. A gente precisa se disciplinar, né? A partir do momento que eu trato aquilo como uma prioridade, eu vou encontrar um tempo para fazê-lo. E a leitura em grupo é muito interessante justamente por isso, né? Talvez, lendo de maneira individual, eu não tivesse tanta disciplina quanto eu tenho lendo em conjunto, né? Porque nós estamos caminhando juntas. Uma incentiva a outra, cobra a outra. Enfim, esse compartilhamento. O capítulo 1 falou tal coisa. Pô, mas eu nem li o capítulo 1 ainda. Então, você se cobra a fazer aquilo. Existe um cronograma para você seguir. Então, tudo isso também cultiva em nós essa virtude da disciplina. Paciência também, né? Muitas vezes as pessoas não têm paciência para ler. Querem o resumo do resumo, né? Vão no Google, nas inteligências artificiais e buscam um resumo daquela obra, o que é os pontos principais, né? Isso aqui é sempre, você quer tudo pronto ali. E não tem paciência de ler, por exemplo, um prefácio, uma introdução, um primeiro capítulo, até chegar, por exemplo, eu estou interessada no tema do capítulo 6. Até lá eu vou ter um trajeto. Então, assim, certamente também cultiva em nós a paciência, né? A coragem, né? Palavras de encorajamento. Como é bom quando a gente pega um livro, né? E se sente assim, renovada, inspirada, impulsionada, empurrada. Então, essa é uma outra virtude que eu acredito que o hábito da leitura cultiva, né? Em nós. A virtude da coragem. É interessante isso que ela vai falando, né? Porque algumas coisas que ela falou eu nunca tinha pensado, que a gente vai desenvolvendo quando a gente vai lendo. Quer ver? Quando você lê o livro e você vai assistir o filme, você não se irrita? Porque não tem nada a ver. Tá faltando um monte de coisa. E mas os personagens não são como você imagina. Não, E aí você vê, botaram esse ator, nada a ver. Né? Porque a sua imaginação já foi além, né? E você formar isso. E mais, eu falo com relação às leituras cristãs, né? O quanto o Senhor vai permitindo também que ser guiado dentro da nossa realidade, né? Porque às vezes maternidade ressurreta, mas você vai trazendo para sua casa, dentro do contexto do seu lar, que é do meu, é diferente do seu, que é diferente do seu. Então, o quanto a coisa vai se moldando também para a nossa realidade. Que se alguém chegar e dizer, viu, é isso, preto, branco, acabou. É preto ou é branco? Não, a minha casa tem vários tons, né? Tem várias nuances, até que são diferentes. Então, a leitura facilita. Eu não consigo nem ouvir, sabe, audiobook? Eu fico, gente, cadê as letras? Eu tô ouvindo aqui, eu fico, cadê as letras? Eu preciso acompanhar aqui, ó. Senão não funciona. Então o audiobook para mim não funciona. É ruim. Mas é por causa dessa percepção de você ter e estar vivenciando aquilo diante da sua realidade também, né? Você comentou sobre os vários tons, né? O importante também é a gente falar que apesar de existirem vários tons e várias realidades, nós estamos aí nas mãos do mesmo artista, né? Nas mãos da mesma paleta de cores. Então, ele pinta conforme ele quer, né? Com as cores que ele quer, mas nós temos a verdade do Evangelho, né? Você comentou até da maternidade ressurreta. Independente da realidade no meu lar ser diferente da do seu, da Carol, nós temos algo imutável nisso tudo, né? Nós temos um ponto final, um ponto de partida e destino, único, né? Um ponto único, que justamente é o Evangelho, né? Então, eu acho que a gente ter esse entendimento que apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar de cada casa ser uma realidade, nós temos esse refúgio mesmo numa verdade sólida e imutável, né? Que é o Evangelho. Que é bênção.
E eu lembrei de uma música que eu gosto muito, que chama A Partida e o Norte. Se você nunca escutou, já escutou essa música? Não. Se você nunca escutou essa música, escute, que ele vai falar que Jesus é a nossa partida, mas ele também é o nosso Olha norte. que lindo. E aí ele vai cantando sobre isso, né? Então, quando ele me encontrou, ele foi me dando direção, mas foi dali que partiu, e o que me deu a partida é o que vai me Olha conduzir. que Então, essa bonito. música é muito legal. Procurei depois pra você assistir. Eu não lembro quem canta, mas eu gosto muito dessa Vamos música. procurar. E é muito isso, né? Porque no final do dia, todos nós vamos prestar contas ali daquilo que a gente fez, daquilo que a gente viveu, de acordo com aquilo que ele tem preparado pra gente, né? Agora eu queria que você contasse, assim, como é que você se organiza Tá. pra ler? Como eu me organizo pra ler. É uma rotina, porque tem Pergunta muita que todo gente... mundo quer saber. Tem muita gente que fala assim, mas como que eu vou me organizar? Porque tem gente que tem mais dificuldade mesmo, né? Sim, De sim. organizar a rotina. Eu acho que a chave para responder essa pergunta é tratar como prioridade, né? A partir do momento que você trata como uma opção, assim, a maioria das coisas que a gente trata como opção na nossa vida não se concretiza, né? Nosso tempo realmente é apertado, né? São realidades diferentes, mas em todas elas nós fazemos muitas coisas, queremos abraçar o mundo, precisamos aí cuidar não só da nossa própria vida, mas agora da vida de outros seres que dependem de nós. Mas eu acho que justamente por ter outras pessoas que dependem de nós, que nós precisamos ser a nossa melhor versão, sabe? Então, tratar como prioridade é separar um tempo no seu dia para isso. Na minha vida prática, eu leio muito com as crianças e eu considero as leituras que eu faço com eles minhas também, né? Ai, porque eu só leio livro infantil, mas nós temos avançado. Nós começamos na semana passada, um conto de Natal do Charles Dickens, né? Tá se aproximando o Natal e, enfim, eu nunca li. Tá sendo bem divertido, assim. Então, as leituras das crianças são também minhas, né? As próprias leituras que a gente faz de devocional, então todo dia pela manhã a gente... Acabamos agora, né? O The Wonder of Creation, que é um livro de 100 devocionais curtas, voltadas aí para a parte de natureza, explorar a criação de Deus, as maravilhas da criação de Deus. Legal. Sim, é muito bacana, né? E são devocionais curtas, a gente sempre começa o nosso dia antes das aulas com esse devocional. Acabou. Um parênteses, ela grava eles cantando. Não, gente, segue lá, que você vai ver a coisa mais linda. É fofinho, né? Ela tocando piano e todos eles cantando. Não dá. É bonitinho mesmo. E, enfim, tem esse momento também. E nós fazemos outros momentos de leitura em voz alta ao longo do dia de outras obras, né? Então, nós estamos caminhando agora com um livrinho do Ursinho Pooh, que tem várias historinhas, é bem bacana. E para minha vida aí, né, como mulher mesmo, eu tenho lido Labor with Hope, da Gloria Furman. Não tem esse livro ainda em português. Mas tem sido uma bênção. Que horas que eu faço isso? À noite, né? Eles dormem ao redor das 9, assim. E aí, após esse momento, então, eu consigo fazer a minha leitura. E em diversos dias também, eu paro qualquer coisa que eu tô fazendo e quero que eles me vejam ler, né? Por mais que seja um caos e meu nível de absorção, de compreensão possa estar um pouco mais devagar ali, porque tem muitas coisas acontecendo, eu gosto de que eles me vejam ler, né? Eu acho que isso desperta neles esse interesse, né? Essa curiosidade, essa paixão. Como eu vou fazer meus filhos amarem a leitura se eles não me veem fazendo aquilo, né? Nós fazemos juntos, mas eu quero que eles me vejam fazendo isso de maneira sozinha também, né? Individual. Então, algumas vezes, né? Não é sempre, mas algumas vezes eu tento ser intencional com isso também, para que ao longo do dia eles me vejam ler. E, assim, parecia até cena de filme. Numa dessas oportunidades, eu peguei meu livro e sentei e fui ler. Passado, sei lá, 5 minutos, tava cada um com um livro, sentado ao meu lado e lendo. Então, eu falo, né, de fato, o exemplo arrasta, né? E é muito bom que seja assim. A gente precisa trabalhar na nossa vida, né, em nós mesmos, aquilo que a gente quer refletido na vida dos nossos filhos. Eu que preciso formar hábitos em mim que eu quero que eles repliquem. O tempo inteiro.
Você é mãe, você sabe. Nós temos olhinhos nos observando. O tempo todo. Como ela vai agir? Como ela vai reagir? O que ela vai fazer? E às vezes eles vêm contar coisas pra nós, querendo saber o que a gente vai fazer. Mamãe, aconteceu não sei o que lá. E eles ficam já com aqueles olhos deste tamanho, ansiando a forma como você vai agir, né? Eu me lembro que uns dias atrás eu derrubei um pote de arroz. Gente, eu tava muito atrasada aquele dia, fazendo muitas coisas, e a tampa do pote hermético não estava mais hermética, a tampa ficou na minha mão, o pote caiu, foi arroz para todo lado. E nesse evento eu me lembro muito de... Os 3 estavam sentados assim na mesa da cozinha ali. Esperando. Na hora, caiu e eu já tava enfurecida. Mas foi Deus, assim. Eu olhei os olhinhos deles e eu falei, é isso. Caiu. Então, eu segurei. Normalmente esses momentos, né, algo que me ajuda, nem sempre eu consigo, mas algo que me ajuda é cantar. É uma ação prática na minha vida, boba, mas quando acontece algo inesperado, né, como essa situação do arroz, eu começo a cantar. Porque a minha boca fica ocupada, minha mente fica ocupada, e eu simplesmente, assim, entro num modo automático ali. De resolver. De resolver, de limpar o arroz, e ainda assim consigo dar um bom testemunho, né, e honrar ao Senhor. Então, nossos filhos estão sempre nos observando, né? Nesse evento ficou muito evidente isso para mim, porque os olhos deles não foram para o arroz espalhado, foram para mim. Eles não estavam ali, nossa, não, eles estavam olhando para mim, o que eu ia fazer. Então, tudo isso, né? Tudo isso para afirmar a importância da gente moldar no nosso próprio coração aquilo que a gente quer ver no coração dos nossos filhos, né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala a respeito da leitura também. Por isso eu comentei que em alguns dias eu busco intencionalmente fazer isso, ainda que meu grau de absorção, de retenção ali seja baixo, mas para que eles vejam que eu amo ler, que eu amo os livros e que isso é importante para mim, né? Não apenas os livros, mas também a Bíblia, né? Nós fazemos isso juntos e eu faço isso de maneira individual também, para que eles possam ver. Eu fiquei só imaginando uma coisa. Você consegue imaginar ela brava? Não. Calminha desse jeito, Nossa. do jeito que ela Ela canta. Eu ia passar o dia cantando. Não ia ter mais música. Vou usar essa técnica, menino, vai ser uma musicalização da O que você acha? Agora, irmão da Nath, o que você acha? Você acha que ela deveria cantar? Porque ela posta cantando e ele fica zoando ela. Você acha que ela deveria cantar? Eu acho. Não é? Eu acho. Não, gente, eu Acho não canto justo. nada. Mas tem que cantar, quem canta. Já dizia, né? Quem canta, seus males Males espanta. espanta, Não é tá bíblico, certo. mas... Ai, eu sou meio traumatizada com cantar, mas tá bom. Pulando, eu gosto de ler, né? Isso, vamos Então, soltar a leitura. Mas sabe, você falou e eu fiquei pensando na minha realidade, né? Uhum. Porque eu deixava pra ler depois que Maitê dormia. Então ela cresceu no meio dos livros, Uhum. mas pouco me via lendo, né? A não ser de férias, né? Que aí, vai pra praia, aí... estão brincando Toma um na sol, piscina, né? tem alguém tomando conta, tem alguém olhando, aí tudo bem, né? Uhum. Mas assim, realmente no dia a dia, é depois que tudo acalmou, aí eu vou... Uhum. Ou não, né? Vai dormir, né? E se aquietar, mas é assim. Então, assim, as oportunidades que ela me via lendo era de férias, Uhum. praticamente, né? Na rotina do dia a dia. E é importante, né? Dá pra voltar? Uns 10 anos pra trás? Não, mas dá pra ir ajustando, começa. né? Dá pra ir ajustando. E como é que você faz pra despertar o interesse neles da leitura? Porque tem muita mãe que fala assim, mas as crianças não gostam, elas não pegam. Uhum. Eu acho que nunca é cedo demais. Então, desde, assim, da minha primeira gestação, eu já lia, né? O Douglas falava que eu parecia doida, né? Mas eu lia, eu pegava um livro e lia em voz alta, um livro infantil mesmo. E lia, e dizem, né, que a criança se acostuma com a sua voz, se acostuma com a sua entonação, com as suas pausas, com o ritmo de leitura, e isso é importante.
apesar de nunca ser cedo demais, também nunca é tarde demais, Natasha. Então, se a sua filha não te via lendo, né, quando ela era menor, ela pode te ver lendo agora, né? O tempo de começar pode ser hoje, né? Então, precisamos começar juntos. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? Se não foi feito isso nessa primeira infância, pode ser feito agora e como? Juntos. Esses momentos de leitura em voz alta eu acho muito bacanas. Meu filho de 8 anos lê muito bem, muito bem. Ele lê diversos livros sozinho e ele gosta de ler. Mas eu sinto prazer em fazer a leitura em voz alta com ele, porque nós estamos ali no mesmo mundo imaginário, né, dividindo as alegrias e tristezas dos mesmos personagens e, enfim, compartilhando esse tempo mesmo, né? E então, começar juntos, eu acho que isso é muito importante. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Comecem juntos, priorize esse tempo, invista, né? Não só o tempo, mas também financeiramente, né? Você pode pensar assim, mas eu queria muitos livros. Tenha um. Esse mês eu posso comprar um. Compre um. O mês que vem eu posso comprar mais um. Comece uma coleção, né? A gente sempre vê por aí esse escrito, né? Que grandes jornadas começam com o primeiro passo. Então, esse é o seu primeiro passo, é a sua realidade hoje. Observe os gostos das suas crianças. Meus filhos gostam muito de dinossauros. Nós estamos lendo um livro muito legal. Eu descobri recentemente. Ele fala sobre a existência dos dinossauros à luz da palavra. Nossa, que legal. É muito legal. Eu não me lembro o nome agora, mas eu posso deixar depois nos comentários aqui, para quem tiver interesse. E aí vai falar os textos bíblicos que mencionam as criaturas que hoje nós entendemos que seriam os dinossauros, como os dinossauros viveram na mesma época que os homens, né, e não há milhões de anos atrás, como é espalhado por aí. Então, você precisa estar atento, com um olhar atento a observar seus filhos e entender o que vai motivar eles a ler. Quais são os gostos, paixões, né? O que desperta o interesse, a vontade, a curiosidade de cada um deles. Minha filha ama princesas. Vamos mergulhar de cabeça no universo das princesas. A gente começou a ler... temos os contos dos irmãos Grimm, Minhas Fábulas de Andersen. As fábulas, gente, têm um papel fundamental também na infância, ensinando sobre moral. Eles gostam muito desse nosso livro de fábulas, as fábulas de Esopo. Então, comecem juntos, priorize, invista. Nunca é tarde demais, nunca é cedo demais. Eu acho que seria isso, né? Dê o primeiro passo, e o primeiro passo pode ser dado hoje, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho por que é importante fazer leitura em voz alta. Porque tem mãe que fala assim, mas pra que isso? Depois que passa uma certa idade, deixa eles lerem sozinhos. Mas tem uma questão científica também por trás disso, não tem assim? A leitura em voz alta, além dessas questões que eu comentei aqui com vocês, né? Ela possibilita aí essa imersão conjunta, né? Ali da família. Eu leio com os 4, né? A Mia pouco, assim, ela tá ali, de certa forma, participando e sendo beneficiada por essa leitura em voz alta. Mas o entendimento, assim, real da história, ela ainda não tem. Mas os outros têm, cada um à sua medida, né? E isso gera em nós afinidades. Mamãe, você viu o que aconteceu com tal personagem? Se eu não estou fazendo essa leitura com ele, eu não vou conhecer o tal personagem. Teve um livro que eu não li com meu filho, né, que foram os livros da saga Wingfeather, que ele leu sozinho. E ele vinha me contar e compartilhar, e eu me sentia, assim, chateada por não ter aquele mesmo entusiasmo, sabe? Algo que a leitura em voz alta te proporciona, porque você vai estar vivendo ali aquela mesma história. O pessoal faz hoje em dia, né, encontros temáticos, então, cafés da manhã. Então, lemos a saga Wingfeather juntos. Vamos fazer um café da manhã já literário, né? Nossa, eu preciso descobrir essas pessoas. Mas é muito comum aí no pessoal homeschooler, você dá uma pesquisada. O pessoal faz muito disso, esses encontros literários, assim, e são imersivos mesmo, né? Você se vai com a roupa do personagem, a gente procura servir as mesmas coisas que o livro
enfim, menciona, e é bem bacana. Então, essa questão do imaginário comum ali, familiar, eu acho muito importante. As afinidades, os gostos, que mais? A questão de vocabulário, né, Carol? O tanto de vocabulário que... Pô, eu aprendo vocabulário lendo livros infantis, né? A gente tem um livro lá que são as Poesias Infantis de Olavo Bilac. É um livro muito bom. Recentemente a gente estava lendo as poesias sobre estações. Tem palavras lá que o meu filho perguntava para mim, mamãe, o que é? Vamos ver. E eu falei, vamos descobrir. Porque, de fato, né, são livros escritos, são poesias escritas há muito tempo atrás, com palavras que não fazem mais parte, assim, do nosso dia a dia, né? Mas que certamente enriquecem a produção textual, enfim, o vocabulário deles mesmo. A gente faz parte de uma comunidade clássica de educação cristã, né? E nos nossos encontros semanais, ao final da tutoria, a gente brinca de stop. Gente, tem lá a categoria no stop, que é Minha Sogra É. Nossa, agora eu viajei lá no tempo, agora assim, ó. Lembra disso? Então, e eu amo. Inclusive, eu sou a rainha do stop, se alguém quiser me desafiar. Olha, você viu ao vivo. Ao vivo, entendeu? Podemos pegar uma folha. Mas, brincadeiras à parte, eu fiquei, assim, abismada com o vocabulário das crianças. E, assim, um vocabulário rico. Eu jamais pensaria naquelas palavras, porque a gente quer ir rápido e escrever, e assim, isso vem de algum lugar, né? Esse consumo bobo e passivo de redes sociais, ou de muitas crianças expostas a telas numa quantidade absurda, uma criança que não sabe manusear a sua Bíblia, que não tem o hábito da leitura, que não sabe abrir um livro e ler e parar sentada para isso, com certeza isso dificulta o aprendizado dessas crianças, e esse é um exemplo bobo de como uma leitura em voz alta, uma leitura intencional, uma leitura constante enriquece o vocabulário dessas crianças, né? E essa parte imaginária também, como eu comentei sobre as telas, né? Às vezes a gente acha que oferecendo telas nós estamos favorecendo a construção desse imaginário, mas de fato não. Nós estamos destruindo, né? Eu não sou zero telas, eu já falei isso. Eu acho que elas têm o seu lugar. Temos, graças a Deus, sabido usar com sabedoria, né, nessa faixa etária que meus filhos estão agora. Mas a cada ano que se passa, a gente vai precisando descobrir formas, né, de fazer dar certo. Porque na realidade escolar, por exemplo, meu filho mais velho tem 8 anos. Com 8 anos... os alunos, por exemplo, da minha mãe, que são dessa faixa etária, já tem celular, assim, há muito tempo. Uhum. Há muito tempo. Tudo ali, né? Há um clique, enfim. Tava agora mesmo à tarde ouvindo um professor perguntou ao seu aluno: o que você faz a tarde toda? Eu jogo. Mas você joga na quadra? Não, eu jogo... Jogo videogame. E assim, pra criança foi um susto ouvir na quadra. Não, jogo videogame. E pro professor foi um susto. Um susto não, né? Porque o professor, assim, já tá acostumado com isso. Mas foi um baque, eu ouvi assim, pô, o menino não sabe, assim, jogar na quadra. Ele não entendeu o que eu quis dizer de cara, depois que foi processar. Ele demorou pra entender a minha pergunta, né? Na quadra? Não, tio, é videogame mesmo. E nessa realidade, o livro concorrer com a tela é muito difícil, né? E aí, para os pais, é um desafio manter e entreter esse filho com a leitura, né? Como é que a gente consegue... Me ajuda. Você fica agora consultoria. Consultoria. Me ajude. Não, para mim e para outras mães, porque a gente sofre certeza. com essa coisa, né? Sim. A gente sofre, com a verdade. concorrência da tela, né? Com certeza. Imagine as crianças que é hiperestimulado, né? A gente ainda tem a consciência de assim, sou gente grande, vou sentar e fazer o que a pessoa adulta precisa fazer. Então eu sento e vou ler o meu livro. Mas, e aí eu caio também no problema de que ultimamente eu só tenho lido livros
técnicos, né? Ou que vão me agregar aqui para o discipulado, ou para o trabalho, mas aquele livro da diversão, de sentar e viajar, do lazer, faz tempo que eu não sei o que é isso mais, né? Aí, para nós, a gente cai nesse de fazer o que o adulto precisa fazer. E as crianças, que não são adultos, e aí não precisam fazer, como é que os pais conseguem conduzir e concorrer com essa tela? Na minha realidade, eu sempre limitei muito as telas, né? Então, é difícil para eu falar assim de uma maneira bem prática. Eu percebo, talvez isso possa ajudar de alguma forma. Bom, eu sempre fui a mãe chata, né? Não quero muita tela. Mamãe, não sei quem assistiu, não sei o que, posso? Não. Mamãe, posso jogar videogame? Eu introduzi o videogame esse ano para os meninos e é assim... É o mesmo dia da semana, com um limite de tempo, o jogo que eu sei qual é, entendeu? E muitas vezes eu jogo com eles, porque eu gosto, né? Jogar um Mario Kart, enfim, é bem divertido. Mas, como eu sempre limitei, hoje eles já estão mais acostumados e mais habituados com a leitura. Então eu percebo que eles têm prazer nisso. Mas passou um domingo lá na avó. Mãe, te amo. Mas vó é pra isso. Mãe, te amo. Fica com a TV ligada, assim, o domingo todo, né? Eles estão lá agora, eu tenho certeza que eles estão assistindo alguma coisinha. E quando eles voltam pra casa, você percebe, assim, eu percebo muito, né? A agitação, muda muito o comportamento. E aí o que eu falo pra eles amanhã é detox. Eu faço um detox total. Assim, não... mamãe, a gente pode assistir? Não. A gente pode? Não. E a gente faz, de fato, um detox. Porque a criança precisa, nesse caso, né, reaprender, redescobrir outros prazeres. E se... Como você disse, não dá para concorrer. Essa criança que já foi exposta, ela vai achar aquilo muito chato. Então, você vai precisar, sim, falar, isso aqui agora não. E eu sei, eu imagino, né, que depois que você já introduziu, é muito mais difícil tirar. Mas eu creio que começar a limitar esses acessos seja um bom ponto de partida. Sei lá, meu filho fica o dia inteiro com o celular na mão. Então agora ele vai ter 2 momentos do dia para isso. Sei lá, de manhã, ou antes de ir para a escola, ou à noite, enfim. E aí, fazendo como um desmame mesmo, sabe? Porque... os efeitos da tela na vida da criança são como de um vício, né? Nós sabemos disso. Então, eu acredito que se eu tivesse nessa realidade, eu agiria dessa forma, como eu procuro agir quando eles voltam da vovó, né? Fazer esse detox e aí gerar neles esse tédio, né? Essa frustração. Que eu faço agora? O que eu posso fazer? Mas é que a gente, adulto, não quer lidar com isso. Não. É verdade. Eu percebo isso. Os certeza. Adultos não querem lidar com isso. Porque você vai ter que pensar no que ele vai ter que fazer. Então... Aí já me deu trabalho. Mas é verdade. A tela é aquela coisa assim, a tela tá entretendo, ele tá quieto, eu consigo fazer outra coisa, né? E até sobre isso, eu li, eu não me lembro onde agora, mas dizia assim que casa não é circo. Casa é casa. A gente precisa se desvencilhar desse peso de querer entreter nossos filhos. Nós somos uma casa, um lar, uma família. Mas o que eu tenho para fazer agora? Não sei. Você não tem essa necessidade de gerar algo. Obviamente que nessa situação específica, né, que nós comentamos, de pouco a pouco diminuindo a tela e dando lugar a outros bons hábitos, como o de leitura, eu acho que sim, se justifica. Né? Mas quando a gente está falando assim, na formação dessa criança desde pequenininha, a gente precisa se lembrar disso. Casa não é circo, eu não preciso não é acampamento para eu ter um cronograma, tudo estruturado ali em termos de entretenimento. Agora, hoje é a noite de gala, hoje nós vamos fazer uma tarde de acampamento. Obviamente que essas tarefas e atividades são saudáveis, mas isso não é necessário, né? Eles precisam aprender a viver a rotina do lar, o dia a dia do lar, descobrindo, né? Inventando, imaginando, criando, produzindo. E isso quem vai despertar neles é o tédio, né?
Você, uma criança entediada que tá lá, pô, não tem nada para fazer. Eu acho muito, muito interessante, eu vou até compartilhar esse exemplo com vocês. A gente não dá telas para eles, então quando a gente vai no restaurante, passado o primeiro baque dos 4 filhos, que todo mundo fica assim. São todos seus? Todos seus, né? São todos meus. Passado esse primeiro momento, né, já algumas pessoas já inclusive vieram falar conosco, né? Você vê assim, a maioria das mesas, as crianças com o seu tablet, com o seu celular, os pais comendo e elas brincando, jogando, assistindo, enfim. E na nossa mesa não é assim, né? Nossos filhos não mexem em celular. Ontem mesmo nós estávamos no restaurante, o meu filho montou com os suportes lá de guardanapo um golzinho, fez diversas bolinhas com guardanapo e ficou brincando com o irmão dele de fazer golzinho ali nas traves de guardanapo. Então esse é um pequeno exemplo ali do, pô, eu não tenho nada para fazer aqui. E ele olha para o lado e vê as crianças daquela forma. Mas ali ele reaprendeu, ele redescobriu, né, uma forma de talvez vencer aquele tempo que possa estar entediante. Já acabei de almoçar, já Se não... entreter, de né? se entreter. A gente fazia isso, né? A gente E isso é bom de tinha. ter irmãos também. A gente fazia É. isso, eu lembro eu fazendo isso, eu me vi ali, né, com o meu filho fazendo isso. E eu me lembro também de outra oportunidade em que eles fizeram alguma brincadeira assim também com outra coisa e tinha uma outra pessoa assim que não é do nosso núcleo tão próximo e ela, ai, por que você não deixa eles assistirem alguma coisa? Ai, coitadinho. Coitadinho, é ótimo. Gente, coitadinho. E, enfim, a gente precisa de muita sabedoria para lidar, né, com essas situações. Você falou isso, eu lembrei que me mandaram essa semana um vídeo que eu chorei de rir, porque eu tenho falado muito como os pais ficam abismados hoje em dia dos filhos deles terem algumas habilidades manuais, eles saberem fazer algumas coisas, e quando eles olham, eles não acham isso legal e eles não incentivam. Então às vezes meu filho pinta muito bem. Alguns pais ainda encorajam, outros pais olham e falam, mas se pelo menos desenhasse no computador e fizesse outras coisas, então não incentiva. Aí me mandaram esse vídeo, eu ria, mas queria chorar. O pai e a mãe conversando. Ela tá muito quieta no quarto. Já faz muito tempo. O que será que ela tá fazendo? Aí a mãe, eu vi ela com uma agulha. Ele com uma agulha? Não acredito que ela tá com uma agulha. Eu vou lá agora mesmo. Aí chegou. Cadê seu celular? Tá aqui. Tá desligado. O que você tava fazendo? Aí ela, pai, acabou de acabar a bateria. Que perigo. Você não tava jogando, você não tava brincando. O que tem debaixo da coberta? Ele levantou, ela tava fazendo crochê. Que isso? Que absurdo! Você não devia estar fazendo crochê, você devia estar mexendo no celular, vendo memes e várias coisas e brigando com ela. Aí ele levantou mais. E você ainda tá lendo livros? Ai, eu filho mundo, não acredito. Você viu ela tá lendo? E eles fazendo a piada, né? Porque hoje em dia, se eles fazem coisas que a gente fazia, que era o comum, é um absurdo. É um absurdo. Agora, se eles estão mexendo no celular, tudo bem. Como a gente perdeu a noção, né? o Do novo que é a normal. vida, do que é a gente se relacionar. E eu vejo que quando a gente perde essas habilidades, assim, né, da vida real, a gente perdeu a habilidade de se relacionar com as pessoas também, né? Que a gente não consegue olhar para o outro, a gente não consegue lidar com as próprias frustrações que a vida vai trazer, e são muitas. Com certeza. Porque a gente está sempre se entretendo. Então, quando alguém me dá um fora, eu não vou, eu vou ter que me entreter para lidar com isso. Quando eu não sou aceita no meu emprego, e aí a gente tá vendo as pessoas cometendo atrocidades. Eu falo, o pessoal fala, não sei por que estão envenenando tanto. Eu falei, eu sei. Porque ninguém sabe mais receber, não. Ninguém sabe mais ser contrariado, ninguém sabe mais ser rejeitado, porque aconteceu alguma coisa ruim, bora, vamos aqui, ó. Vamos aqui, vai passar, vai resolver, Não a gente vai, tira. né? Então, eu tenho visto como isso tem atrapalhado mesmo os nossos relacionamentos como seres humanos uns com os outros, assim, né? E eu oro muito ao Senhor e falo, aonde isso vai parar? Porque a gente precisava voltar a viver a vida real mesmo, a vida normal, que vai ter muitos momentos que você vai olhar e falar, e agora, o que eu faço? Não, e a criança, ela pede, né? Porque por mais que a pessoa fala assim, é aborrecente, eu tenho horror a essa palavra, aborrecente. Adolescente, gente. E mais, para mim é criança, porque não está nada formado, sabe? A adolescência criaram aí esse termo para poder colocar dentro de uma caixinha e poder diferenciar, mas a verdade é que são crianças e eles pedem, né? Por várias vezes, a Maite adora uma tela, mas por várias vezes ela chega
Quer falar, aconteceu não sei o que, a amiga não sei o que, vamos, conta, e como foi, e, não sei, e a hora que a gente tem, pra mim não interessa, eu largo, senta aqui, conta aí como foi, e fulano, e como é, tá, às vezes eu nem sei o nome dos personagens mais, porque toda semana é uma best, né, e aí é uma best nova, e não sei o que, e conta, que brigou com não sei quem, e falou não sei o que, e combinaram o jogo não sei aonde, senta e conta, vamos conversar, e é isso. Porque se a gente não parar pra ouvir na hora que eles querem dizer, tá bom, não vou perturbar minha mãe não, aí vai pra tela. E vai e fica lá. E aí, da próxima vez que elas tiverem vontade de falar, a minha mãe tá fazendo aquela mesma coisa que ela tá fazendo da outra vez, então eu vou lá pro meu quarto mesmo. Uma hora eu converso com ela e não conversa. E depois a gente não sabe por que os nossos filhos não estão conversando com a gente, né? Aí tá assim, onde foi que eu errei? Vamos conversar. Eu adoro conversar. Eu nunca reparei, não. Eu adoro conversar. Sério? Vai conversar? Não reparei, não. E tem momentos que quer ficar, né? Essa fase quer ficar mais quieta. Então, às vezes, eu e o meu marido, digo, eita, cadê Maitê? Tá quieta. E não tá no crochê. Venha pra cá agora, pra sala, vamos contar como tá essa vida, né? E aí se reúne na sala e vamos ficar conversando no sofá, jogando papo fora, mas tem que fazer. Tem. E aí que o tempo não passa. Boa! E eu queria que você desse uma palavra final para as Mas pessoas. Já? Para as pessoas que estão assistindo a gente, de como elas podem incentivar e cultivar esse hábito em casa. Bom, eu acredito muito no ser intencional, né? A gente até comentou rapidamente aqui a respeito disso, mas ser intencional exige de nós fazer escolhas, né? E nós precisamos de muita sabedoria ao fazer essas escolhas. Até porque as nossas escolhas vão revelar quais são as nossas prioridades, né? E se eu não trato a leitura bíblica, ouvir a voz de Deus, como uma prioridade na minha vida, o que mais é? Se eu não despendo ou invisto uma mínima quantidade de tempo ali do meu dia para uma leitura que pode me levar a ser mais parecida com Cristo, se isso não é prioridade para mim, o que mais é? Eu acho que a gente precisa começar a fazer esse tipo de pergunta a nós mesmas, porque a gente não consegue responder. Não tem resposta para isso, né? Às vezes a gente liga um automático ali e não para pensar nessas verdades, né, inconvenientes, assim, que nos incomodam. Então, a minha palavra final aqui é: seja intencional, trate como prioridade, não como uma opção. Separe um tempo no seu dia para isso. Que seja 10 minutos. A Débora Leone comenta muito isso no Instagram dela. Já leu seus 15 minutos hoje? E às vezes eu não li, eu corro lá para ler. É uma chamada para mim. Então eu acho que nós precisamos aí ser intencionais, fazer boas escolhas, ter sabedoria nessas escolhas, priorizar esse tempo. Nosso dia vai ter sempre 24 horas. Às vezes a gente acha que vai, sei lá, acontecer um milagre e nosso tempo vai ser 30 horas por dia. Não, vão ser sempre as 24 horas. O que você precisa é aprender a gerenciar melhor o seu tempo. É possível, eu tô aqui do lado de cá, né, falando para você, é possível, independente da sua realidade. Então, simplesmente comece, dê o primeiro passo e invista, né, naquilo que é eterno. Muito bom, né? Excelente. Adorei. Pena que acabou. Né? A gente podia ficar conversando muito mais. Vai ter que voltar outra vez agora para falar mais. Raquel, muito obrigada por você aceitar o nosso convite mais uma vez. Obrigada a vocês, foi muito bom. E sempre nos abençoa, nos enriquece muito. Amém. E agora você já sabe o que eu vou falar, né? Pega esse link e manda para um monte de gente, porque eu tenho certeza que tem muitas famílias, muitas pessoas que precisam aprender sobre isso, se organizar melhor para a leitura fazer parte da rotina do lar. Nós estamos em encontro marcado com você aqui na semana que vem. Toda segunda-feira. Né? Não falte, que nós estamos esperando você. Um grande beijo e até lá. Tchau.